Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de gráficos no Excel. Como alterar o tipo de um gráfico no Excel. Um assunto interessante do nível básico. Em algumas situações, quando você está começando a trabalhar no Excel, mexer com gráficos, pode gerar dúvidas, acontece bastante. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, suportes que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos então falar sobre alteração de tipo de gráfico no Excel. Nesse modelinho aqui, bem simples, eu vou selecionar e uma primeira dica aqui, ó, pressiona o atalho Alt F1. Quando eu pressiono Alt F1, o Excel sugere um gráfico para você. Nem sempre é o gráfico ideal para a situação e quando isso acontecer, nós vamos alterar o tipo de gráfico, exatamente o assunto deste vídeo. Quando eu seleciono o gráfico, eu sempre tenho duas guias novas disponíveis, né? Assim, quando eu clico fora, não tenho mais as guias. Se eu seleciono o gráfico, eu tenho duas guias. Uma delas é a guia Design do Gráfico. Eu posso fazer várias coisas aqui. Uma das primeiras coisas que eu analiso quando eu crio gráficos é este comando alternar linha para coluna, pois nem sempre o Excel vai reconhecer os dados daquele jeito que você quer. Quando o Excel vai buscar os dados para criar o gráfico, ele sempre faz um entendimento rápido do que está numa linha e do que está numa coluna. Vamos entender aqui no gráfico. Por exemplo, os produtos aqui, ó, eles estão em linhas, não é isso? Então, nesse caso, ele foi reconhecido aqui automaticamente como linhas. Os anos, deixa eu pegar ano, ele foi reconhecido como coluna, porque ele está em coluna ali. E o gráfico reconheceu os anos como coluna também. Só que nem sempre você quer que o gráfico seja aplicado nessa ordem. Então você vai fazer o quê? Alternar linha para coluna. Então você pode fazer isso. A tabela de dados continua do mesmo jeito, mas o Excel inverte aqui a lógica. Pode ser interessante, é uma dica legal. Esse não é o nosso assunto principal de hoje. Eu vou voltar aqui para a organização original de linha para coluna. Nós vamos falar sobre alterar o tipo de gráfico. Como eu disse no início, às vezes você precisa alterar o tipo de gráfico no Excel. Existem algumas formas para fazer isso. A primeira delas é pela faixa de opções. Então você vai selecionar o gráfico, guia Design do Gráfico e então alterar tipo de gráfico. Quando eu clico nesse comando, abre a caixa alterar tipo de gráfico e então eu posso escolher entre várias opções de gráfico. Lembrando que a maioria dos gráficos serve para qualquer tipo de dado, mas alguns gráficos são peculiares, né? Alguns gráficos não são montados com qualquer tabela de dados. Então é importante estar atento nisso. Nesse caso aqui, vamos supor que eu não quero trabalhar com colunas. Então eu preciso alterar o gráfico. Eu venho aqui em alterar tipo de gráfico. Eu quero mudar para linhas, por exemplo. Então eu clico aqui em linhas, escolho um dos tipos de gráfico de linhas, esse aqui do meio, por exemplo, vou dar o OK. Olha que legal e fácil. Eu alterei o tipo do gráfico de forma bem legal. Eu vou dar o Ctrl Z e agora a gente vai fazer de outra forma. Quando eu seleciono o gráfico, pode ser que eu não queira ir aqui na faixa de opções. E outra opção que eu tenho é clicar com o botão direito, alterar o tipo de gráfico, tá vendo? Outra forma de fazer isso. Depois eu ainda posso clicar numa barra, numa série, né? Nós vamos falar em outro vídeo sobre séries. Então você seleciona qualquer uma das séries ou todas, clica com o botão direito, alterar o tipo de gráfico. Se você tiver mais de uma série lá, o que é muito comum, você inclusive pode ter tipos de gráfico diferentes de acordo com as séries. Então nesse caso eu quero trocar agora para barras. Vamos ver como vai ficar. Ó. Troquei totalmente o tipo do gráfico, bem legal. Em qualquer lugar que você mexer aqui no gráfico, você vai encontrar essa opção, ó, alterar tipo de gráfico. Você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Então é isso, nós vimos como alterar o tipo de gráfico rapidamente no Excel. Ou você faz pela faixa de opções, ou clica do botão direito em qualquer lugar do gráfico, você vai ter acesso aqui, ó, a alterar tipo de gráfico. É bem interessante, é comum você alterar o tipo do gráfico, principalmente quando você está criando do zero. Mais uma ação importante aí quando trabalhamos com gráficos. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.